Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade à revista da Escola Dominical, a revista dos adultos, a lição 6, que será estudada no dia 12 de maio de 2024. O título da lição é As Nossas Armas Espirituais. O título da lição, o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária com as referências e mais algum conteúdo estão na descrição do vídeo. O título, As Nossas Armas Espirituais. Texto áureo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Leitura diária. Na segunda, as armas do crente são espirituais e devem ser usadas na jornada. Na terça, o inimigo apresenta diversas estratégias contra nós. Na quarta, a palavra de Deus, uma poderosa arma espiritual. Na quinta, a oração, uma arma espiritual indispensável. Na sexta, o jejum, um instrumento espiritual indispensável na caminhada. No sábado, estudando a palavra, orando e jejuando. Então, o enfoque da lição é mostrar que nós temos 3 armas espirituais. O estudo da palavra de Deus, não somente a leitura, como Jesus disse, examinais as Escrituras, procurar ir mais a fundo no estudo da palavra de Deus, a oração e o jejum. Leitura bíblica em classe. Texto bíblico base, Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 4 e depois versículos 16 a 20. O texto bíblico diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Um comentário aqui sobre a introdução da lição. Travamos uma grande batalha espiritual. Essa batalha não é contra pessoas, mas contra principados e potestades no mundo espiritual. Por isso nossas armas não podem ser humanas nem carnais. Na batalha espiritual lutamos com armas espirituais. Por isso, nesta lição, estudaremos sobre a realidade desta batalha. Mostraremos as 3 grandes armas espirituais
que o crente tem à sua disposição e o maior modelo que temos em Jesus no uso dessas armas celestiais. Apresentação da lição, os objetivos da lição. Número 1, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Número 2, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente, que nós já falamos, a palavra de Deus, a oração e o jejum. E o número 3, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Motivação. A batalha espiritual é real. Por isso, para lutarmos essa batalha, devemos usar as armas espirituais. Nesse caso, o crente em Jesus vence as suas lutas com o uso da palavra de Deus, do jejum e da oração. Essas armas são legítimas de todo salvo em Cristo. Que armas você tem usado na batalha espiritual? Então, aqui é uma reflexão para nós. E é bom que lancemos mão dessas 3 batalhas. Amém, irmãos? Para que possamos estar bem preparados, bem adestrados para a batalha espiritual. Eu queria aqui só dar um destaque em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. É o texto que fala da armadura de Deus. É bem pertinente esse versículo para a lição, porque Paulo diz assim: pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso que a nossa arma não é arma física, mas sim arma espiritual. Conclusão da lição. Precisamos meditar na palavra de Deus, jejuar e orar. Por meio dessas disciplinas espirituais, temos experiências gloriosas com Deus. Assim, nossa vida com Cristo nunca mais é a mesma. Então, oração, jejum e a leitura da palavra nos aproxima mais de Deus. Sabemos o caminho, não é, irmãos? Sabemos o caminho, sabemos a estratégia. A questão é quão dedicados nós somos a essas estratégias, não é? Agora vamos iniciar a leitura do conteúdo da revista dos alunos. O comentário. A palavra-chave da lição é armas. Introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a partir desse momento, mesmo que a gente não queira, nós já arrumamos um inimigo para nós, não? O inimigo que se levanta contra nós, que é o diabo. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é o nosso general. Aleluia. Item 1. As armas do crente. 1.1. As armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumento de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. A referência aqui do Salmo
Salmos 20, versículo 7. Salmos 20, versículo 7. Toda vez que a gente fala salmos, a gente fala salmos no plural, tá, irmãos? Salmos 20, versículo 7. Porque cada versículo daquele salmo ali é um elogio a Deus. Salmo significa elogio. Salmos 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o Salmo 20, Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Continuando a leitura. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Número 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. No Novo Testamento, o Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para trair, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o texto bíblico diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está ao nosso derredor para nos destruir, espreitando, procurando uma oportunidade. Paulo diz, não deis lugar ao diabo, precisamos ser sóbrios e vigilantes, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor, amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Número 3. O chefe de toda força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Sinopse 1. Sinopse é um breve resumo. As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda força do mal. Uma consideração aqui sobre Efésios capítulo 6, versículo 11. Contra as astutas ciladas do diabo. É um comentário que está na revista do professor. Amém? Se você estiver com a revista do aluno, você não vai ter essa leitura que nós vamos fazer agora. Os cristãos estão envolvidos em um conflito espiritual com o maligno. Este conflito é descrito como uma guerra de fé, que continua até que eles passam da vida presente e entram na vida por vir. Satanás é um mestre estrategista que visa nos ferir e destruir por meio de suas várias ciladas. Instigar a divisão da igreja e a descrença nas promessas de Deus está entre as ciladas do diabo. Olha só, instigar a divisão da igreja e a descrença nas promessas de Deus está entre as ciladas do diabo.
instigar a divisão da igreja e a descrença nas promessas de Deus estão entre as ciladas do diabo. As estratégias de Satanás incluem o desânimo, a tentação, a falta de perdão, o medo, a acusação, a atitude de agradarmos os nossos desejos pecaminosos, especialmente em relação às coisas que repetidamente tiram o melhor de nós. Preguiça espiritual e assim por diante. Ele fará o que for preciso para seduzir os crentes a comprometerem a sua consciência e distraí-los da devoção a Jesus. Paulo instrui os seguidores de Cristo a permanecerem firmes em sua posição contra as ciladas do diabo. Item 2, as 3 armas espirituais do cristão. Número 1, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, ou seja, o crescimento espiritual. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina, Evangelho de João, capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e são vida. Precisamos ter contato com a palavra de Deus, amém? Número 2, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida, podemos e devemos orar. Número 3, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Vamos ler de novo, irmãos, amém? Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Então, no Antigo Testamento mostra, muitas vezes, fazendo jejum para buscar uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Sinopse 2. As 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Número 3. Jesus Cristo, o nosso modelo maior, o nosso maior modelo. Item 3.1. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías
na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Paulo nos aconselha a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, em Efésios 6,17. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. É uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, que é para nós nos apresentarmos como obreiro bem preparado, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a espada do Espírito. Número 2, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem o valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mateus capítulo 6, versículo 6. Interessante, são algumas coisas que a gente tem que criar como hábito, Ter o horário para ler a Bíblia, ter o horário para orar, ter o dia para jejuar, talvez o dia do culto, Você faz um jejum de acordo com a sua possibilidade, de acordo com as suas condições, Jejum é aquele momento que você separa com Deus. Ou consagração, Dizem que jejum é quando você pula uma refeição. E se você não pular uma refeição, é só consagração. Mas não vamos entrar agora nesse assunto para não abrir o leque da lição. Mas o importante é que seja 2, 3 horas de jejum ou 4 horas. O importante é que nesse tempo nós oremos, nós busquemos a palavra de Deus, nós estejamos buscando o Senhor em comunhão, estando estreitando a nossa presença, na presença dEle, alinhando mais a nossa vida na presença dEle, dedicando essas horas a Deus, em oração, em jejum, leitura bíblica, louvando, adorando, fazendo um estudo bíblico, tudo isso para nos edificar espiritualmente e nos fortalecer. Esse item, vivendo em oração, fala que Jesus ele se dedicou à oração, e aqui falou que ele orou por Simão, que ele orou pelas pessoas que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, que ele orou pelos apóstolos, pela igreja, E lá em em Evangelho de João, capítulo 17, está a oração sacerdotal de Jesus, E ali ele ora intercedendo por todos, por nós. Ele disse que orava não somente por eles, pelos apóstolos, mas por todos aqueles que viessem a crer nele, por intermédio da tua palavra, ó Pai. Todos aqueles que viessem a crer em Jesus por intermédio da palavra de Deus, Jesus também já estava intercedendo por eles. Jesus já estava intercedendo por nós. Está lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Número 3, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, Ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Há pessoas que não têm condições, por causa da saúde, de fazer o jejum. Amém? Mas, podendo fazer um jejum é bom. Às vezes a pessoa não tem costume de fazer um jejum longo, faz um jejum mais curto e vai acostumando, vai buscando a direção de Deus também,
busque um estudo sobre o jejum para você crescer no conhecimento desse assunto e vai buscando a presença de Deus de acordo com as suas condições, né? Vai devagarzinho até você pegar um ritmo, não seja apressado, né? E o importante é que é a disposição do teu coração em buscar a Deus, e Deus ele vai te abençoar no tocante a isso, amém? Continuando a leitura. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Então, estudo da palavra e oração mais jejum, isso aprofunda a nossa intimidade com Deus. A gente fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. Sinopse 3. Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Mais um tópico aqui, da revista do professor, vamos ler. Jejuando 40 dias. Depois de jejuar, isto é, passar um período sem comida a fim de dar maior atenção aos assuntos espirituais, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, de forma que a primeira tentação da parte de Satanás foi simplesmente comer. Isso parece indicar que Cristo se absteve de comida, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias teria exigido um milagre, visto que a fome é um dos impulsos humanos mais básicos e intensos. Esta foi certamente uma legítima tentação, a qual deve ter sido muito difícil resistir. No entanto, a fim de se relacionar com as nossas lutas humanas e para vencer a tentação da mesma maneira que devemos, Jesus teve que confiar no mesmo poder que está disponível a qualquer cristão cheio do Espírito Santo. Durante o jejum de 40 dias, é razoável presumir que Jesus estivesse se fortalecendo e se preparando através da oração e da meditação na palavra de Deus para a obra que o Pai o enviou para fazer. Somente depois que ele desceu do monte, né, lá da tentação, é que ele iniciou o ministério dele, que ele foi chamando os apóstolos. Então aqui, abster-se de água por 40 dias, nós sabemos, né, que o corpo humano não suportaria ficar 40 dias sem água. E Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Ele tinha as duas naturezas e uma não interferia na outra. Jesus, como Deus, ele tinha a natureza humana. Então, se ele sentia fome, a natureza divina não interferia na natureza humana. Mas quando Jesus ressuscitava um morto, a natureza humana não interferia na natureza divina. Jesus tinha as duas naturezas, humana e divina, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso, nesse sentido, é razoável sim entendermos que Jesus, ele nesses 40 dias, ele de alguma forma ele se provia de água, mas não de alimento. Conclusão: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Assim como Jesus, nós também podemos vencer as estratégias lançando mão dessas três armas: oração, jejum e a palavra. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas. A primeira: de acordo com a lição, qual é o sentido que devemos considerar a palavra arma? O sentido metafórico. A metáfora é uma figura de linguagem, ele está fazendo uma comparação. O sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne.
Como nós falamos aqui, né? São as armas espirituais. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, sim contra inimigos espirituais. Precisamos de armas espirituais e o Senhor nos proveu de armas espirituais, a palavra de Deus, a oração, o jejum, e também podemos ver ali a armadura de Deus em Efésios capítulo 6. Número 2. Cite ao menos 3 estratégias do inimigo para ludibriar as pessoas. Arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair. Completando aqui, enfraquecer a fé do crente e enganar com doutrinas demoníacas. Número 3, as 3 armas espirituais do crente. Nós já sabemos, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Número 4, o que acontece quando aliamos estudo da palavra, oração e jejum? Quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Número 5, que a palavra de Deus, o jejum e a oração promovem em nossa jornada espiritual. A palavra de Deus, a oração e o jejum promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da jornada espiritual. Antes de terminar a lição, vamos voltar nos objetivos. A gente falou que a lição tinha alguns objetivos. Enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. É um sentido metafórico, né? É um sentido, a figura de linguagem, é tipo uma simbologia, uma comparação, uma figura de linguagem, porque as nossas armas não são armas físicas, são armas espirituais. Então, é um sentido metafórico que está aqui as armas na palavra de Deus para nós. Amém? Número 2, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. Também o objetivo foi atingido. Esclareceu sobre a palavra de Deus, esclareceu sobre a oração e esclareceu sobre o jejum. Mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Esse era o terceiro motivo, o terceiro objetivo. E também nós vimos como Jesus usou essas armas espirituais. A palavra de Deus, a oração e o jejum, ou seja, os objetivos da lição foram atingidos e nos agregou importante conhecimento na palavra de Deus. Amém? Compartilhe essa lição com irmãos e amigos, com todos aqueles que estão estudando esta lição. Compartilhe no grupo, compartilhe com aquela pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.